Fala, meus queridos e minhas queridas! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis, certo? Galera, nessa aula, nós teremos nosso conteúdo 6, né, que se refere a juros simples. Então, nós abordaremos questões, conceitos como juros, capital, tempo, taxas e montante. São esses 5 conceitos que a gente vai trabalhar, questões envolvendo eles, né, baseadas nos concursos, certo? Então, é uma aula que eu tenho certeza que vocês têm contato, né? A matemática financeira a gente tem contato diário, então, é claro que alguns conceitos vocês já têm, mais ou menos, têm uma ideia prévia, mas é bom a gente formalizar essa ideia prévia para vocês, né, compreenderem de fato o que é cada um desses conceitos, beleza? Então, bora lá para o que interessa, certo? Eu começo com esse resuminho que eu acho que vocês não estão muito habituados à minha aula, mas um textinho que eu vou ler e vou comentando para falar sobre o significado de juro, né, juros, e juros simples, logo em seguida, né? No primeiro quadrinho aí, roxo, eu coloquei a definição do Google e embaixo um comentário meu que vocês podem ler posteriormente no slide que vocês têm acesso aí, certo? Olha só, quando a gente pesquisa no Google o que é juro, e isso mesmo, no singular, não no plural, né? Claro, o plural é o que a gente está acostumado, porque são quantidades sucessivas, né? Mas, pegando no singular, que não dá na mesma, o Google fala para a gente que é o seguinte: juro é a quantia que remunera um credor pelo uso de seu dinheiro por parte de um devedor durante um período determinado. Então, tem alguém que está crendo, né? Crê em outra pessoa, está acreditando em outra pessoa para usar seu dinheiro em um determinado tempo e, por conta disso, ele recebe uma quantia, certo? Ou seja, aí tem generalizando ali, uma percentagem sobre o que foi emprestado. Então, é essa relação, né, de dinheiro emprestado, né, e pagar pelo tempo que você está utilizando esse dinheiro emprestado. Tá? Então, a gente já começa a perceber uma relação de tempo e dinheiro, e é isso que a gente fala no início, tá? Então, aí eu até coloquei com as minhas palavras, né, para não ficar tão formal, mas vocês já entenderam. Juro é o aluguel que pagamos pelo tempo. Simples. Resumi muito bem isso, certo? Porque a gente está pagando pelo tempo que a gente está ficando com um dinheiro que não é nosso, certo? Ou se a gente emprestar o dinheiro para uma pessoa ou até mesmo para o banco, ele vai pagar uma quantia, a pessoa vai pagar uma quantia para a gente, porque a gente desprendeu desse dinheiro para ela ficar com aquele dinheiro durante um determinado tempo, certo? Em que determinada quantia, pagamos então pelo tempo em que determinada quantia fica emprestada a nós, né? No caso aqui nessa situação é a nós, quando a gente pega emprestado, mas também é o pagamento que recebemos, né? Porque juros não é só sobre pagar, é também a gente pode receber, certo? Isso é muito interessante, né? Porque a gente só fica nessa do juros do cartão de crédito, né? Juros do financiamento, mas a gente também pode investir, né? Por exemplo, aqui. Então, é também um pagamento que recebemos, igualmente ao caso anterior, né? Quando a gente pega emprestado, quando emprestamos certa quantia a alguém, certo? Creio que vocês têm ouvido bastante, né? Principalmente nesses últimos tempos aí sobre investimento e tudo mais, que é uma coisa que é interessante, mas, né? Bom tomar cuidado, fazer umas análises cautelosas. Mas, por exemplo, um exemplo bem simples, quando você coloca um dinheiro, aplica um valor no banco, você está emprestando dinheiro ao banco,
e ele te devolve com juros mensais ou até mesmo diários, certo? Dependendo da instituição e do modelo que você está aplicando esse dinheiro, certo? Então, você recebe por estar deixando o dinheiro, não é nem deixando o dinheiro ali. O banco está utilizando o seu dinheiro, ele está girando o seu dinheiro. Então, de certa forma, você está emprestando para o banco, né? Não tem só a relação de pegar emprestado do banco. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente fica achando que só dá para só o banco que tem essa regalia dos juros, mas nós também temos, certo? Mas isso daí é assunto de outro tipo de aula, né? Mas quem quiser se aprofundar é interessante. Aí, agora sim, a gente chega ao nosso interesse da aula, que é o quê? Juros simples. O que seria o juros simples? No regime de juros simples, tem uma aplicação dos juros, esse negócio que a gente entendeu o que é, esse valor que a gente paga, esse aluguel que a gente paga pelo tempo, né? Então, no regime de juros simples, tem uma aplicação dos juros sendo fixada apenas no capital inicial, sendo assim constante. Então, é um juros, a ideia dos juros ele vai ser só aplicado no capital inicial, sobre o valor inicial que eu coloquei, né? O contato que a gente tem mais de juros é sobre juros compostos, que é juros sobre juros. Tanto quando a gente pega emprestado, tanto quando a gente empresta, tá bom? Mas aqui é bem mais simples, é bem tranquilo, como o próprio nome diz, né? Juros simples. Então, olha só, a fórmula que nós utilizamos é essa daqui, ó. Juros igual a C vezes I vezes T. O que é esse C? Tem aqui a legendinha, tá? Aqui embaixo tem para vocês a legendinha. Mas eu vou falando, mas caso vocês queiram, lembrando que o resumo é exatamente para isso, né? Para vocês terem um acesso rápido de olhar o material e já lembrar como que foi a aula. Então, o C é o capital inicial, né? É sobre o dinheiro inicial que a gente está falando, tá? Um dinheiro inicial. Sempre que fala dinheiro inicial ou capital inicial, é esse C. O I é a taxa, tá? Que geralmente vai ser, tá em porcentagem, né? Tipo, por exemplo, 9%, que no caso é 9 sobre 100. É um exemplo de taxa aí, só para a gente, né, situar, que capital é o valor, o dinheiro, então simples, é o RS aqui, ó. Então, um valor. Beleza, que aí pode ser R$ 2, R$ 100, R$ 1.000, 1 milhão, R$ 500, enfim. A taxa, o I, é como, por exemplo, 9%, que é 9 por 100, né? Como uma aula de porcentagem tem, né, nossa aí, anteriormente. 9 por 100, que é 9 dividido por 100, que dá 0,09. Então, a gente não multiplica, se eu falar, taxa de 3%, você não vai multiplicar aquele valor, a multiplicação, você não vai fazer por 3, pelo valor inteiro. É por 3 sobre 100, que é 0,03. Beleza? Então, cuidado. Isso aqui é uma coisa interessante. E, por exemplo, 9% ao mês, né? Vamos supor. E o T é o T de tempo, né? Que pode ser mês, pode ser ano, pode ser trimestre, pode ser bimestre, pode ser semestre. Enfim, né? É o tempo que esse capital, dentro dessa taxa, vai ficar, né, gerando juros. A cada tempo que se passa, vai se gerar um juros sobre o capital inicial. Por isso que faz as multiplicações entre os valores, né? Por exemplo, se eu tenho R$ 1.000, né? Vou colocar até um exemplo aqui. R$ 1.000. Simples, um exemplo simples. A taxa, isso aqui é o capital. A taxa, vamos supor que seja de 10% ao mês. AM ao mês. AA ao ano. AB ao bimestre. AS ao semestre. Enfim. E vou colocar primeiro aqui o tempo de um mês. Então, eu apliquei o dinheiro capital inicial, apliquei lá R$ 1.000,
ou peguei emprestado R$ 1.000 e a taxa que está sendo cobrada é de 10% ao mês. E eu vou conseguir pagar só vou conseguir pagar daqui dentro de um mês mesmo, ou pegar daqui dentro de um mês o valor que eu emprestei. É só fazer 10 ou 1.000 vezes 10%, que é 0,1, vezes 1. Vocês já sabem, né? Então, os juros, nesse caso aqui, 1.000 vezes 0,1 vezes 1, é 10% de 1.000, é 100. Vezes 1, então foi R$ 100 os juros que eu estou pagando. Então, é só o valor a mais, tudo bem? Só o valor a mais, sem nenhum compromisso, certo? Se fosse 2 meses, professor, então eu teria o dobro de R$ 100. Eu teria que pagar ou receber o dobro de R$ 100, porque são 2 meses e é 10% ao mês. Então, o dobro de R$ 100, só pegar, substituir aqui, ó. 2 meses, 2, 200, né? 1.000 vezes 10% sempre vai ser 100. E aí a quantidade de tempo vai multiplicando esse valor. Por esse motivo, é a multiplicação do capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Tá bom? Mas, professor, como que eu sei o valor total daquele negócio, né? Contando o capital e esses juros, né? O capital inicial, o dinheiro que eu tinha inicialmente, e esses juros que vai, né, tá embutido no valor final, né? Porque a gente não paga só os juros, a gente paga o capital inicial. Essa ideia é a ideia do montante, que é como se eu estivesse montando, né, juntando os juros com o capital. É a soma dos juros com o capital inicial, tá? Então, quando a gente quer saber esse valor final, quanto que eu vou pagar no final, quanto que eu vou receber no final, contando com o capital inicial, a gente chama de montante. Que, inclusive, né, por exemplo, aqui é uma relação interessante que é importante vocês pegarem essa formulinha aqui. A fórmula do montante, ela é simples, né? Que é só você parar e pensar, se você esquecer até. As duas, né, no caso. Até a dos juros é simples. Desculpa pelo trocadilho. Mas até a do juros simples é simples. Porque é só você fazer multiplicação entre os valores, capital, taxa e tempo. E o montante é só somar os juros com o capital. E outra coisa interessante que a gente tem aqui é que os juros, ele pode ser escrito como J, como está aqui, ou também como capital vezes taxa vezes tempo, né? Mas, professor, no que me ajuda isso? Eu vou mostrar uns exercícios, uns exemplos, e vocês vão compreender melhor. Beleza? Aqui tem toda a legenda de cada uma dessas letras que eu coloquei aqui na fórmula, tá bom? E é isso. Caso vocês queiram copiar, organiza bonitinho aí e vocês têm acesso a tudo isso. Beleza? Então é isso, gente. Seguindo aqui, deixa eu apagar aqui, apaguei. Beleza? Seguindo aqui, como eu já falei para vocês, juros é a relação do dinheiro, né? Do dinheiro com o tempo. E é uma reflexão interessante, porque quando a gente pega emprestado e vai pagar dali um tempo, a gente está antecipando o futuro, certo? Por exemplo, num financiamento de um apartamento ou de um carro, simplesmente. Né? Por que a gente paga os juros? Porque no momento a gente não tem todo o dinheiro para comprar o carro ou a casa. Se for pôr um carro de 50 mil, você tem lá 15 mil para comprar o carro. Mas falta ainda outros 35 mil. Faz o financiamento. Então, esses 35 mil, é claro que você não... Aí você parcela não sei quantas vezes, lá 48 vezes, 60 vezes. E esses 35 mil não vai ser dividido igualmente, certinho, a só aquele valor. Como a gente antecipou 60 meses, que é 5 anos, a gente está 5 anos na frente, porque a gente poderia chegar nesses 35 mil guardando na manhã. Só que a gente não teria o carro.
Agora, quando a gente antecipa esse valor, a gente tem a oportunidade de ter o carro 5 anos antes, certo? Então, mas e aí, só a gente sai ganhando? Claro que não. Aí a gente paga os juros. É claro que a gente tem que tomar cuidado com juros abusivos. Vai até além da aula do concurso, né? Interessante vocês refletirem sobre isso. Mas, enfim, gente, tomem cuidado com os juros também, é importante. Mas os juros, a ideia dele é essa. Tanto, né, quando a gente pega emprestado, como também quando a gente empresta. Né? Se a gente está deixando no banco, faz uma aplicação, eu só posso pegar o dinheiro que eu estou colocando dali não sei quanto tempo, o banco está utilizando esse dinheiro ou a instituição que eu emprestei esse dinheiro. Né? Por isso que a gente recebe juros. Tudo bem? Mas, enfim. Então, essa relação de dinheiro e tempo, né, é bem forte, por isso que eu fico repetindo bastante. Então, nós temos essa fórmula, que é a fórmula para achar os juros, o valor que quanto que vai ser gerado daquele valor inicial, o montante, que é a junção dos juros com o capital, e essa outra formulinha, que é o capital vezes os juros, que é a mesma coisa que essa, gente. É a mesma coisa que essa daqui. Essas duas fórmulas, elas são a mesma. O que muda, na verdade, é o quê? Por que que eu já cheguei assim? Olha só. O montante, ele não é capital mais juros? Vou colocar até de outra cor os juros. Juros, certo? E o que que é juros? Os juros, ele pode ser o J, como está aí, mas ele também pode ser C vezes I vezes T. Ele pode ser isso, certo? Deixa eu tirar o parênteses aqui que fica mais fácil de enxergar. Beleza. E aí o que acontece? Nós temos aqui dois termos, né? Esse C somado ao C vezes I vezes T. E a gente faz uma coisa que chama-se fatoração. Pega o que eu tenho em evidência. O que, que eu tenho em evidência? O C, coloque ele em evidência e vou multiplicar por algo que retome o que eu tinha antes. C vezes o que dá C? C vezes 1 mais C vezes o que dá CI vezes CIT. I vezes T. Certo? Aí quando faz a distributiva, C vezes 1 dá C, mais C vezes IT, dá CIT. Beleza? Fechou? Então, por isso que a gente tem aquela fórmula ali em cima. Era só para mostrar para vocês o porquê dessa fórmula aqui, tá? Que pode ser, você pode utilizar o montante ou assim, ou assim, ou assim. Mas é tudo a mesma coisa no final, tá bom? É só substituição sobre substituição e na última ali é uma fatoração, beleza? Seguindo, né? Tem um exemplinho aí que vocês podem ver. Posteriormente, eu já vou logo para o problema, que esse daí já está resolvido, tá? Não tem muitas dificuldades, mas depois você pode pegar o slide e dar uma olhada nele, né? A pergunta lá é quanto rendeu um capital de R$ 4.000 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês ao final de 1 ano e meio. A gente vai ver, mas vamos logo direto para os exercícios e para os problemas. Chegando aqui, gente, eu vou trabalhar cada um dos pontos. Eu vou falar sobre um problema que quer saber os juros, um problema que quer saber o capital, outro que quer saber o tempo, um outro que quer saber a taxa e outro montante. Então, nós teremos 5 probleminhas aí, que são probleminhas baseados em concursos, tá bom? Olha só. O primeiro problema envolve juros, eu quero saber os juros. Vamos lá. Conforme eu vou lendo, eu já vou separando as informações. O capital de 1.200, então, meu capital inicial, eu já separo aqui, meu C,
é 1.200, certo? Foi aplicado pelo regime de juros simples, então já sei que tem alguma coisa a ver lá. Ou é com a fórmula de juros, C e T, C vezes I vezes T, ou com a fórmula de montante, tá bom? Mas vamos vendo, vamos pegando as informações e vamos ver o que ele quer. Outra informação, a taxa de 9% ao ano. O que é taxa? A taxa não é o T, é o I, tá? 9% ao ano, AA, certo? Durante 3 meses. Olha só, que interessante aqui, o tempo é 3 meses e a taxa é anual. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, durante 3 meses. O juro gerado por essa aplicação foi de... O juro, eu quero saber, então, qual que é o juro gerado por essa aplicação. Então, o que eu quero saber é o J, simplesmente, os juros. Se eu tenho o C, o I e o T, e eu quero saber o J, a fórmula que eu vou utilizar é óbvio que é essa daqui, C vezes I vezes T. Mas, calma, cuidado, atenção. Antes de começar a soltar os valores lá na fórmula e resolver fazer a continha, que vocês sabem que é só multiplicação e é muito simples, você tem que olhar para dois carinhas importantes antes de qualquer coisa. Tá vendo aí que nós temos o quê? A taxa, que ela é ao ano, e o tempo, que está em mês, né? Eu não posso fazer uma multiplicação entre esses dois valores se eles não estiverem no mesmo período de tempo, na mesma unidade de tempo. Ou eu converto o que está em ano, né? O que está em ano, no caso aqui, o 9% ao ano, em mês, né? Ou ele vai para mês, ou o tempo que está em mês vai para ano. Uma dessas duas coisas eu tenho que fazer, tá? Uma dessas duas coisas eu tenho que fazer. Então você vai ter que escolher, né? O que que você converte, o que que você converte. Vai variar, não tem mas professor, o que que você prefere fazer sempre? Varia, gente, você tem que olhar os valores que você tem. Por exemplo, eu tenho 9% ao ano, né? Se eu quisesse saber 9% que eu tenho dentro de 12 meses, dá 9%. Se eu quero saber quanto que é 9% ao mês, eu vou ter que pegar o 9% e dividir por 12, certo? Aí dá para simplificar aqui, divide por 3, 9 dividido por 3 é 3 quartos, né? 3% dividido por 4. 3% dividido por 4, no final a gente vai ter 0,75% ao mês. Então, 9% ao ano dá 0,75 por mês. Porque se você juntar os 12 meses, fazer 0,75 vezes 12, você volta para 9. Viu que deu uma taxa bem quebrada que ainda vou ter que dividir por 100? Vai ficar 0,0075. Vai ficar um número muito pequeno. E aí talvez seja onde vai fazer conta. Vamos ver aqui, transformar mês em ano. 3 meses em ano. A gente sabe que um ano ele tem quantos meses? 12 meses. Se eu tenho 3 meses, quanto que isso daqui equivale em ano? Você vai fazer 12 vezes x, 12x, igual 1 vezes 3, 3. X igual a 3 dividido por 12. 3 dividido por 12 fica 1 quarto, que dá 0,25.
Você pode utilizar qualquer um desses dois, ou 1/4 ou 0,25. Você utiliza o que for mais prático, o que você achar melhor. Eu vou utilizar o 1/4. Eu vou utilizar 1/4 em vez do 0,25. Mas, tá? E se você só analisar um pouquinho, né? 3 meses, de fato, é 1/4 do ano, né? Quando passa 3 meses do ano, foi 1/4 do ano, né? Essas relações vocês fazem. Ou pelo menos tem que ter o costume de fazer. Então, vamos lá. Vamos aplicar na fórmula. Vamos lá. Então, o meu juros vai ser o capital inicial, que é 1.200, vezes a taxa. A taxa, eu vou utilizar a taxa em ano mesmo, tá? Então, vai ser 0,09 vezes o tempo. O tempo, que é 1/4. 1/4. Que também dá para dividir por 4. Deixa eu ver, 1.200. Beleza? Aí eu divido por 4 aqui. Por 4 aqui, né? Eu tinha errado ali em cima, que eu trouxe 2.000 em vez de 1.200. 1.200 dividido por 4 dá 300 vezes 0,09. Dividido, não tem mais dividido, né? 4 dividido por 4, 1. Então fica 300 vezes 0,09. Como eu falei anteriormente, cada zero do 300 vai trazer um número para antes da vírgula. E aí o que eu vou ter? Então, eu vou ficar só com 3. E o 9 veio para antes, 3 vezes 9. Os juros, então, vai ser 3 vezes 7. 3 vezes 9, que dá 27. R$ 27, que é a alternativa E. Tudo bem? Gente, é bem simples a conta. Eu tenho certeza que alguns de vocês fizeram muito mais rápido que eu. O que eu estou fazendo aqui é comentando cada uma das partes. É claro que vocês vão tendo as praticidades de vocês, né? Cada um vai se adaptando, tem a facilidade que é individual de vocês, certo? Mas presta atenção nos comentários, né? Onde eu chamo a atenção de vocês, onde eu dou uma pausa. Quando eu volto, né? A pausa mais importante aqui é o quê? Você separar as informações e saber qual que é a fórmula que você vai usar. Mas antes de aplicar a fórmula, é observar essa parte que eu deixei em negrito aí, em preto, certo? E aí, que é a conversão, ou de ano para mês, ou de mês para ano. Ou a conversão da taxa, ou a conversão do tempo, para deixar no mesmo. Caso os dois estejam no mesmo, aí é só aplicar mesmo. Mas você volta, né, antes de começar a substituir, volta e vê se está no mesmo tempo. Senão, se você não fizer isso, você vai chegar num resultado errado, tá bom? Beleza, porque se você colocasse o 3 aqui no lugar do tempo, se fosse o 3 aqui, você ia estar considerando o quê? 3 anos, né? 3 anos, mas no caso aqui é 3 meses, tá bom? Enfim, seguindo aqui, nós vamos agora para um problema que envolve o capital, né? Que eu quero descobrir o capital. Esse daqui é um problema que vai envolver um conceito que a gente trabalhou na aula 2, na segunda aula, no conteúdo 2, que é sistema de equação, tá? Então, presta muita atenção, se precisar, dá aquela pausada, volta e assiste novamente na manhã, tá? Então, vamos lá. Numa aplicação a juros simples, vamos começar a separar as informações aqui. Numa aplicação a juros simples, um capital produz em 2 meses, opa, então já tenho o T aqui, 2 meses, o montante de R$ 5.460. Montante de R$ 5.460. Se aplicado a mesma taxa mensal, opa, ele vai me dar um novo tempo e um novo montante. Então, esse aqui é o T1, esse aqui é o montante 1, certo? E aí, ele está falando de uma mesma taxa que eu não sei, ele não está me dando esse valor, né? Se aplicado a mesma taxa mensal, o mesmo capital, né? O mesmo capital
Então, um capital que ele não está me dando também, o mesmo capital, ao final de 5 meses, então, no tempo 2 a 5 meses, ele gera um montante de, 5 meses, ele gera um montante de R$ 5.850, que é um segundo montante, certo? Então, a gente tem duas incógnitas aí, e, na verdade, o que a gente quer saber? O valor desse capital. Na verdade, a gente quer saber isso daqui, né? Esse daqui é um probleminha enjoado, mas vamos resolver com sistema de equação. Como ele está me dando montante, o que eu tenho que utilizar é uma das fórmulas do montante. Vamos voltar lá. Ó, essa daqui, se eu aplicasse ela, eu ia precisar dos juros e do capital. Mas o que eu quero saber de fato é o capital, então não tenho, e os juros ele não me fala nenhuma informação sobre juros. Ele só me dá informação de tempo e montante, certo? E aí quando eu vou pegar aqui também, ele só me dá essa informação e do tempo. Eu ainda assim tenho duas incógnitas, né? O capital e o tempo. Por isso que a gente precisa de um sistema de equação. Beleza? Então, seguindo. Vamos utilizar aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Que, na verdade, vai ser isso aqui, ó. Vou colocar aqui a fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. Um montante igual o capital mais os juros. Que os juros é o quê? Capital vezes taxa vezes tempo. A gente vai utilizar essa daqui, né? Então, a gente já sabe que vai ter um sisteminha, porque eu tenho duas incógnitas, né? Que é o tempo e duas informações. E, no caso, eu tenho duas incógnitas, né? Então, vamos lá. Eu vou ter o montante do primeiro ali, ó, R$ 5.460, que é feito por um capital que eu não sei, mas esse capital vezes uma taxa que eu também não sei, vezes o tempo de 2 meses. Vamos lá, vezes 2. Beleza. E um segundo montante, 5.850, que é girado pelo mesmo capital, mais o mesmo capital, multiplicado por essa taxa que eu não sei, só que agora vezes durante um período de 5 meses, vezes 5, certo? Então, a gente tem um sisteminha de equação. Por quê? Eu não sei esse valor, o C, né? Não sei o C, não sei o valor do meu C, e também não sei o valor do meu I. Por isso que eu falei que a gente ia cair num sisteminha de equação, que é uma aula que a gente já viu. Mas, professor, como você sabia isso? Por causa das informações. Eu fui separando as informações. Percebi que ele não me dá duas informações fundamentais para eu saber o meu capital. Ele quer saber o capital, mas ele não me dá nem a taxa. Então, eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. E ele dá as duas equações. Aqui, ó. Certo? Seguindo. Vamos utilizar o método da substituição para da substituição, não. Da substituição ia demorar muito. O da adição. Eu vou tentar tirar esse C daqui. Vou multiplicar toda essa equação por menos 1. Lembra lá o método da substituição. Multiplicando por menos 1, eu vou ter aqui. Aí eu já vou até apagar tudo, que eu já multipliquei. Ai, ai, ai. Aqui vai ficar menos, menos. Aqui vai ficar menos, certo? Então, somando, adicionando uma equação à outra, vou ter menos 5.460 mais 5.850. Isso daqui vai dar
aproximadamente, vai dar aproximadamente não, vai dar 390 certinho, certo? Aqui, menos C mais C, corta, corta, não vai ter nada. Aí eu só vou ter o que lá em cima? Menos 2 vezes C vezes I, ou tanto faz a ordem, né, dos fatores, não vai alterar o produto, mais 5, né, vezes C vezes I. Menos 2 mais 5, 3. 3 C vezes C vezes I, certo? O 3 que está multiplicando, passa dividindo, né? Passa dividindo. 390 dividido por 3, 390 dividido por 3 é igual a C vezes I. 390 dividido por 3, 130. Professor, o que que a gente achou aqui? O que que é isso aí, mano? Esse é o valor do capital vezes a taxa. E no que isso ajuda a gente? A gente não achou ainda assim nem o capital nem a taxa. Beleza. Mas a gente pode pegar onde eu tiver C vezes I, eu posso substituir por 130. Onde eu sei que a multiplicação entre o capital e a taxa dá 130. Então, eu posso escolher uma das duas equações e substituir o meu CI, né, ou esse CI, ou o de cima ou de baixo, por 130. Eu vou pegar o de cima porque, né, tem um 2 multiplicando, então é mais fácil do que multiplicar por 5. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação, que é 5.460, mas não está negativo. Tá, agora eu volto para o positivo, não tem problema, que é o C mais CI, vou até dar um destaque aqui, ó, CI, certo? CI, que é 130 vezes o 2, vezes o 2. Aí a gente vai ter 5.460 igual a C mais 2 vezes 130, o dobro de 130, 260. Tá somando, vai subtraindo. Então, meu capital é 5.460 dividido, isso é, subtraído por 260, que dá 5.200. Esse é o valor do meu capital, que é a resposta B. Beleza? Então, é aquilo, gente. Se ficou com alguma dúvida, não entendeu muito bem, pausa o vídeo, volta lá onde você não entendeu e bola para frente. Beleza? Vai pausando, vai vendo quais são os principais detalhes. Por mais que tenha a fórmula às vezes não é só suficiente, você tem que misturar alguns conceitos. Né? Tá vendo que a gente voltou aqui em um dos conteúdos anteriores. Beleza? Então, é sobre isso mesmo. Fechou? Agora a gente vai fazer um exercício aqui para achar a taxa. Esse daqui é mais simples que o anterior, bem mais tranquilo. Olha só. Para custear seus estudos em curso de culinária, um aluno conseguiu um empréstimo no valor de R$ 1.000. Então, conseguiu pegar R$ 1.000. Esse aqui é o nosso capital. Vou colocar de preto, que eu acho que preto fica melhor, não fica tão poluído. Então, o nosso capital inicial é R$ 1.000, pelo qual pagará após 4 meses, opa, tempo, já sabe que é tempo, T de tempo, 4 meses, aí, uma única parcela de 1.280. Então, ele vai pagar só dali 4 meses, com uma parcela de 1.200, que é o montante, né? Porque é o valor que ele pegou mais os juros. Então, ele tem aqui um montante, certo? Portanto, a taxa anual de juros deste empréstimo é de... Opa, o montante é 1.280. Portanto, a taxa anual de juros, eu quero saber, ele quer saber ainda, olha o que ele quer saber, ele quer saber a taxa, né? Qual que é a taxa ao ano. E o tempo está em meses, né? Então tem que tomar cuidado na conversão, né? Claro que
eu não consigo converter a taxa, porque eu nem sei quanto que ela é. Mas, já que eu tenho o tempo, o mais fácil aqui é já converter, já converte. Já percebeu isso? Já converte. 4 meses, na verdade, né? 4 dividido por 12, né? 4 meses de 12. 4 dividido por 12, que dá 1/3. Ou 0,333 do ano, né? Beleza? Tá. Ele pergunta, então ele quer saber a taxa. Ele me dá, indiretamente, ele me dá também os juros, né? Se eu tenho o capital, o inicial, e tenho um montante, se eu peguei 1.000 e estou pagando 1.280, os meus juros, indiretamente, ele dá, que é 280. Indiretamente, ele deu os juros. Então, a gente pode utilizar ou pela fórmula do montante, mas ela é um pouco mais complexa, ou pela fórmula do juros simples, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto que é os juros? 280. Qual que é o capital? 1.000. Qual que é a taxa? Não tenho. Então, continua vezes I. Qual que é o tempo? Vou utilizar a fração, tá? 1/3. Então, o tempo é 1/3 do ano. Eu poderia dividir o 1.000 por 3, né? Poderia. Mas, como está tudo multiplicando, né? No final, está tudo sendo dividido por 3. Então, você pode pegar esse 3 que está dividindo, como está tudo multiplicando. Se estivesse somando, não poderia fazer isso. Cuidado. Mas como está tudo multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 280 vezes 3 igual a 1.000. Vezes I, 1.000 I. E o 1.000 que está multiplicando, você pode passar dividindo. 280 vezes 3 dividido por 1.000 igual a I. Aí, para facilitar um pouquinho, corta esse zero aqui, a gente vai ter 28 vezes 3 dividido por 100. 28 vezes 3, aí você pode fazer de cabeça, né? 3 vezes 30. Isso daqui de cabeça, tá, gente? Eu tô só desenhando e tirar, né? 2 vezes o 3, né? 2 vezes 3. Você vai tirar 2 vezes 3. Você vai ficar com 84. Então, é 84 dividido por 100. O que é 84 por 100? 84 por 100. Vou colocar aqui. 84 dividido por 100. Por cento. 84%. A resposta é A. Beleza? Tudo bem? Esse daqui que eu fiz aqui, gente, é o cálculo mentalzinho, mas se você não confia, você pode fazer 28 vezes 3, né? Cálculo mental, isso daqui é o que está na minha cabeça, não vou ficar escrevendo isso aqui, né, gente? Se você for escrever e não conseguir fazer a conta de cabeça, melhor você fazer isso aqui, certo? Fechou? Finalizamos mais um exercício. Vamos para o penúltimo exercício. Olha só. Qual o prazo de aplicação? Agora a gente vai achar o tempo. Qual o prazo de aplicação para que o capital de 144 mil reais produza 4.320, a taxa de juros simples de 2% ao mês? Então vamos lá, separando de novo as informações. Eu tenho um capital. Na verdade, eu quero saber o quê? Qual o prazo de aplicação? Então, prazo é tempo. Para que o capital de 144 mil reais produza
4.320, ou seja, gere um juros de 4.320. A taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, a taxa é de 2% ao mês. Você já pode escrever 0,02. Ou eu acho melhor sempre trabalhar com fração, gente. 2%. Aí você enxerga melhor. Tá. Se eu quero saber o T, e eu tenho capital, J, I, fórmula de juros simples. Tranquilamente. C vezes I vezes T. Meus juros, que eu quero, né? No caso aí, a pessoa. 4.320. Capital, 144.000. A taxa, vezes 2%, vezes o T. Olha só. Podemos já, tá? Cortar aqui. Teremos 1.440 vezes 2, né? Então, 4.320 igual 1.440 vezes 2 vai dar o dobro disso, 2.880 vezes T. O 2.880 está multiplicando, vai passar dividindo. E o meu T é igual à divisão desses dois aí. Que você pode cortar o zero aqui, né? Pode fazer a divisão entre eles, certo? Pode fazer a divisão entre eles, mas já percebe que vai dar aí um número quebrado, né? Porque não vai dar uma divisão perfeita. Mas aí vamos fazer aqui então a divisão. Mas antes de fazer a divisão, sempre tenta facilitar ao máximo. A gente tem 432 dividido por 288. Antes de sair fazendo a divisão, vamos simplificando, divide por 2, em cima e embaixo. Embaixo, em cima vai dar 216, embaixo vai dar 144. Dividindo por 2, em cima vai dar 108, embaixo 72. Por 2, metade, só metade, metade, 54, dividido por 36. 54, 27, dividido por 18. Divide por 3 agora, em cima e embaixo. 27 dividido por 3, 9. 18 dividido por 3, 6. Divide agora por 3 novamente. Por 3 vai dar 3 meios. Ou seja, 3 dividido por 2 é 1,5. O tempo é de 1,5. Aí vê a taxa como tá, tá 1 mês. Então vai demorar 1 mês e meio para ele conseguir gerar esse valor aplicando 144 mil reais. Beleza? Então é isso. Beleza, gente? Então vocês vão ver que a gente vai utilizando outras ferramentas matemáticas, mas entendeu a fórmula, né? Não é nem decorar, é entender, é simples, né? É só lembrar estou falando de juros, é relação de capital com capital em relação a uma taxa dentro de um tempo, tá? Então é relação capital, taxa e tempo, beleza? E por fim, né, um problema que envolve achar o montante, beleza? Olha só, com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração, né, essas Smart TVs. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de 3 mil reais. Então, ele tem um capital lá de 3 mil reais. 3 mil. A juros simples, com uma taxa de 0,8% ao mês. A taxa é 0,8% ao mês, certo? Em uma instituição financeira por um período de 18 meses. Então, você tem um tempo.
que é 18 meses. Já está tudo em mês, né? Mês aqui. Só fazer 0,8 dividido por 100, né? Se você não gostar, você pode multiplicar em cima e embaixo por 10, que vai dar 8 por 1.000. 8 milésimos. Beleza. O montante, né? Ele dá o capital, a taxa, o tempo. Ele quer saber o montante. Qual que é a fórmula do montante? Tá bem simples aqui. Você não precisa utilizar uma fórmula tão robusta, porque essa daqui tá dando capital, a taxa, o tempo. Ou seja, ele tá dando juros. Então, você pode fazer simplesmente montante é capital mais juros. Então, você já tem o capital. O capital é 3.000. Então, tem 3.000. Só falta os juros. O que é os juros? A gente vem aqui e acha os juros. Juros é capital vezes o tempo, ou vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é o que eu quero saber. Capital, 3.000. Taxa, 8 dividido por 1.000. Vezes o tempo, que é 18 meses. Pode simplificar. Aqui. Divide por 1.000 em cima e embaixo. Você vai ter 3 vezes 8, vezes 3 vezes 8, vezes 18. 3 vezes 8, 24. Vou ter 24 vezes 18. Pode, 24 vezes 18. Esse 18, ele poderia ser 20, né? 24 vezes 20, que é 4.000. 4.000 e... Não, vamos fazer aqui na manhã, vai. 100 de cabeça. 8 vezes 4, 24. 8 vezes 2, 16. 1, 2, 18. 1 vezes 4. Aí acabou a primeira casinha. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 4 é 12. 1 com 1, 2, mais 2, 4. 424. Então, o juros gerado foi de 424 ao longo desses 18 meses, que é o que eu vou adicionar aos 3.000 para saber o montante. 3.000 mais 424. O montante foi de 3.200, ou 3.424 reais ao longo desses 18 meses. Será que ele... Porque é aquela relação, né, que eu falei para vocês. Ele está querendo guardar dinheiro para comprar televisão. Ao longo desses 18 meses, ele guardou esse dinheiro, em vez de pegar, dar entrada e financiar o resto da TV. Né, pegar e pagar juros. Ele preferiu receber esses juros e pagar com dinheiro à vista, né? Só que aí que tá, ele ficou 18 meses sem essa TV. Então é aquela coisa, colocar na balança. Mas lembrando, gente, tomem cuidado com juros. E é isso. Aí, agora, o nosso montante é 3.000. Deixa eu ver se eu fiz a multiplicação certo. 8 vezes 4, opa, dá 32, olha aqui, 32. Então, consequentemente, aqui é 19. Aí você faz isso, você vê se dá certo a conta, se não deu, você errou em alguma parte da conta. Eu já achei. Dá 19, 9 com 4 dá 3, então 3.000, aí dá 434, não 424. Então, 3.434. Ué, gente, cadê? E no caso dá 2 aqui também, achei outra continha errada aqui, que dá 2. Vou apagar aqui, aqui e aqui. Que 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 4 dá 32. 2, perdão, perdão, perdão. Errou, volta, faz lá e faz de novo. Aí, aí só falta eu voltar lá e tá errado de novo. 3.432. Vamos ver? Isso, que é a D.
mesmo. Tem problema errar a conta, né? Claro, quanto mais assertivo você for, fizer com mais atenção, né? Mais tempo você economiza. Mas caso você, pô, dá uma conferida sempre na conta para não perder ponto por bobeira. Bom, porque vai que se tivesse 4.424 aí, eu já teria me lascado, né? Porque, já tá aqui. Não, mas aí eu voltei porque não tinha lá, conferi e vi que errei em algumas partes da multiplicação, que é a coisa mais simples, né? Mas enfim, gente, é isso. Tem uma lista de exercícios aí cheia de questões para vocês fazerem relacionado a juros simples. Façam, porque infelizmente tudo que é bom dura pouco e eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, porque nós chegamos ao fim, né, do nosso conteúdo 6, que é a aula de juros simples. Muito obrigado pela atenção. Valeu, estudem, é nóis, valeu e tchau, tchau. Fui.